Opa, tudo bem? Como você está? Hoje vamos aqui continuar com a nossa leitura bíblica e até uma coisa que eu estava reparando aqui que eu acabei esquecendo de comentar ontem. Ontem nós completamos aí o dia 30, né? Com o nosso desafio aqui de estar lendo a Bíblia juntos por durante um ano. E é uma marca especial, né? É uma marca aí bem importante, porque se completa ali um mês, né? Que nós estamos aí nesse desafio. E dizer para vocês que eu estou muito feliz cada dia que passa. A gente vai tendo mais vontade ainda de estar lendo a Bíblia aqui, né? Sequencialmente, por vários dias seguidos. E tá muito bom, tá muito gostoso, tá da hora. Hoje nós vamos continuar aqui no livro de Números. Hoje nós vamos ler Números do capítulo 4 até o capítulo 7. A gente está vendo ali, né, que Deus está organizando os filhos de Israel ali no deserto, está organizando eles, né, para entregar uma nova terra para eles, beleza? Então vamos iniciar aqui. Hoje os capítulos são um pouquinho extensos, mas não tem problemas. Vamos aí iniciar a nossa leitura no capítulo 4 do livro de Números, beleza? Javé falou a Moisés e a Araão: façam a parte dos outros levitas o recenseamento dos filhos de Caate, conforme seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda da reunião. Os filhos de Caate servirão as coisas sagradas na tenda da reunião. Quando o acampamento se colocar em marcha, Arão e seus filhos entrarão, tirarão a cortina e com ela cobrirão a arca da aliança. Por cima dela, colocarão uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano de púrpura violeta. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa dos pães oferecido a Deus, estenderão um pano de púrpura violeta e colocarão em cima dos pratos, e colocarão em cima os pratos, copos, taças e jarros para a libação. Por cima estará o pão da oferta perpétua. Por cima deles estenderão um pano de púrpura escarlate, que será coberto com uma cobertura de couro fino. Em seguida, colocarão os varais da mesa. Pegarão então um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro com suas lâmpadas, os acendedores, apagadores e todas as vasilhas de azeites usadas no serviço do candelabro. Colocarão o candelabro com todos os seus utensílios sobre uma cobertura de couro fino e o colocarão por cima dos varais. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre o altar de ouro e recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois pegarão todos os utensílios usados no serviço do santuário, os colocarão num pano de púrpura violeta e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e colocarão tudo sobre os varais. Tirarão a cinza do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate, e sobre este colocarão todos os utensílios usados no culto: incensórios, garfos, pás, bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino e colocarão os varais. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir o santuário com todos os seus utensílios, os filhos de Caate, no momento de levantar o acampamento, virão para transportá-lo, sem tocar naquilo que é consagrado. Se o fizessem, morreriam. Esta é a carga da tenda da reunião, que os caatitas deverão transportar. Eleazar, filho do sacerdote Araão, cuidará do azeite do candelabro, dos perfumes de ervas aromáticas, da oblação diária e do óleo da unção. Cuidará também de todo o santuário e de tudo o que nele se encontra, os objetos sagrados e seus utensílios. Então a gente está vendo aqui, né, que Deus está passando ali para Moisés e para Araão como vai ser a organização aí, né, deles
dentro ali da tenda da reunião, dentro do santuário, que cada um tem que fazer. Javé falou a Moisés e a Araão: não permitam que a tribo dos clãs caatitas desapareça da tribo de Levi. E façam o seguinte: para que eles não morram, quando tiverem que se aproximar dos objetos sagrados, Arão e seus filhos entrarão e indicarão a tarefa e o encargo de cada um. Desse modo, eles não entrarão para ver os objetos sagrados nem por um instante, senão morreriam. Javé falou a Moisés: faça também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Esta é a tarefa dos clãs gersonitas, com suas funções e encargos. Transportarão as cortinas do santuário, a tenda da reunião com sua cobertura e a cobertura de couro fino que a recobre, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada na porta do átrio, as cortinas que estão em volta do santuário e do altar, as cordas e todos os utensílios necessários para a montagem dela. Farão todo o serviço que se refere a essas coisas. Os gersonitas cumprirão suas funções sob as ordens de Araão e seus filhos, que indicarão para aqueles os serviços de guarda e de transporte. São essas as tarefas dos clãs gersonitas, na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Araão. Faça também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Então Deus aqui está pedindo, né, para fazer o recenseamento ali, fazer o registro de todos os homens de 30 a 50 anos ali que vão trabalhar na tenda da reunião, tá? Só para ficar mais claro aí. Este é o serviço que deverão assumir e a função que lhes competirá na tenda da reunião. Transportarão as tábuas do santuário, as vigas, colunas, bases, as colunas que rodeiam o átrio, com suas bases, as estacas, cordas e todos os acessórios. Indique nominalmente os objetos que eles deverão guardar e transportar. Tal será o serviço dos clãs meraritas na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Araão. Moisés e Araão, junto com os chefes da comunidade, fizeram o recenseamento dos caatitas conforme seus clãs e famílias. Todos os que tinham de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados por clãs 2.750 homens. Esse foi o total dos recenseados dos clãs caatitas, de todos os que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Araão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Esse foi o total dos recenseados dos clãs dos gersonitas, que deviam trabalhar na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Araão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados conforme os clãs 3.200 homens. Esse foi o total dos clãs meraritas, recenseados por Moisés e Araão, conforme Javé havia ordenado. É até interessante aqui, né, da gente perceber que eles detalham tanto aqui, né, quantas pessoas foram, como é que foi, né, cada um foi registrado ali, como é que cada um foi recenseado, né, é bem interessante aqui porque mostra, né, detalhadamente que eles estão cumprindo com as ordens de Deus,
Deus não falou ali da boca para fora, né? E depois veio a contar aqui que fizeram ali de qualquer forma, não. É bem detalhado aqui tudo o que eles fizeram e quantos homens eles recensearam, né? Então a gente vê aqui que, de fato, os filhos de Israel ali estavam cumprindo, né, com aquilo que Deus havia mandado para eles. O número total dos levitas, contados no recenseamento que Moisés, Arão e os chefes de Israel fizeram por clãs e famílias, dos homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, e para o serviço e transporte da tenda da reunião, chegou a 8.580 homens. Moisés fez o recenseamento por ordem de Javé, indicando o serviço para cada um e a carga que deveria transportar. Assim foi feito o recenseamento, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Deixa eu tomar uma água aqui. Agora vamos aqui iniciar o capítulo 5. Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do acampamento os leprosos, os que têm gonorreia e os que se contaminaram com cadáveres. Homens ou mulheres serão todos expulsos do acampamento, para que não fique contaminado o acampamento no meio do qual eu moro. Os filhos de Israel fizeram isso e os expulsaram do acampamento. Os israelitas fizeram conforme Javé havia ordenado a Moisés. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher comete um pecado que prejudica o próximo, ofendendo assim a Javé, tal pessoa é culpada. Confessará o seu pecado e restituirá a quem for prejudicado, 20% além do prejuízo causado. Contudo, se o homem prejudicado não tem parente nenhum para o qual se possa fazer a restituição, esta será feita a Javé através do sacerdote, além do cordeiro com que o sacerdote fará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem será levado ao sacerdote e a ele pertencerá. As coisas que uma pessoa consagrar serão dele. Aquilo que alguém der ao sacerdote pertencerá. É importante aqui a gente destacar, né, essa frase aqui que Deus fala com Moisés. Quando um homem ou mulher comete um pecado que prejudica o próximo, ofendendo assim a Javé, tal pessoa é culpada. Então, todas as vezes, né, que a gente comete um pecado ali contra a outra pessoa, a gente acha que está fazendo ali somente contra ela, né? Somente prejudicando aquela outra pessoa. E na verdade nós estamos ofendendo a Deus. Porque o Deus, ele mora no próximo. Se você quer enxergar Cristo, né? Se você quer enxergar Deus, é só você olhar para o seu irmão, para a pessoa que está ao seu lado. Porque Deus habita em todas as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente ofende, quando a gente peca, né, contra o nosso próximo, nós estamos ofendendo primeiramente a Deus. Então é importante, né, que a gente evite ao máximo, né? Infelizmente nós somos muito pecadores aí e às vezes caímos, né, em algumas tentações, em alguns pecados, principalmente aí contra o próximo, mas devemos, né, pedir a misericórdia de Deus para que nós tenhamos sabedoria, para não prejudicar o próximo e, obviamente, não ofender ao nome de Deus. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, se alguém supõe que sua mulher se desviou e se tornou infiel, e que outro homem teve relações com ela, tornando-se impura em segredo, pois não havia testemunhas, nem foi surpreendida em flagrante, se o marido suspeitar e tiver ciúmes, esteja a mulher contaminada ou não, ele deverá levar sua mulher ao sacerdote. Levará uma oferta de 4,5 kg de farinha, de cevada, sem misturar o azeite ou incenso, pois é uma oferta de ciúme para denunciar uma culpa. O sacerdote se aproximará e colocará a mulher diante de Javé. Depois,
Pegará a água santa numa vasilha de barro e jogará pó do chão do santuário na água. Colocará a mulher diante de Javé, soltará os cabelos dela e lhe colocará nas mãos a oferta pelo ciúme, enquanto o sacerdote ficará segurando a água amarga da maldição. Em seguida, o sacerdote dirá, fazendo a mulher jurar: se você não dormiu com um estranho e não se contaminou enquanto estava sob o domínio do seu marido, que esta água amarga da maldição não faça mal a você. Mas, se você enganou seu marido enquanto estava sob o domínio dele e se contaminou, deitando-se com outro homem, e o sacerdote dirá, fazendo que a mulher preste juramento, que Javé entregue você à maldição entre os seus, fazendo com que o seu sexo fique murcho e o seu ventre inchado. Que esta água da maldição entre nas suas entranhas, para inchar seu ventre e murchar seu sexo. E a mulher responderá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá esta maldição num documento e o levará na água amarga. Em seguida fará a mulher beber água amarga da maldição, de modo que a água da maldição entre nela. Em seguida, o sacerdote pegará das mãos da mulher a oferta pelo ciúme, apresentará diante de Javé e a colocará sobre o altar. Pegará um punhado da oferta pelo ciúme e o queimará sobre o altar, como memorial. Em seguida, fará a mulher beber a água da maldição. Se ela se contaminou e foi infiel a seu marido, logo que a água amarga da maldição entrar nela, seu ventre ficará inchado, seu sexo murchará e a mulher ficará maldita entre os seus. Se a mulher não se contaminou, se estiver pura, não sofrerá dano e poderá conceber. Esse é o ritual para o caso de ciúme, quando a mulher se desvia e se torna impura enquanto está sob o poder do marido. Ou no caso em que um homem fica com ciúme de sua mulher. O marido levará a mulher diante de Javé e o sacerdote fará esse ritual com ela. O marido estará livre de culpa, mas a mulher receberá a punição da sua própria culpa. Então a gente leu aqui, né, que quando a mulher ali for suspeita de traição, ela pode se defender, ela pode provar, né, ela tem o direito ali de provar de que ela não cometeu tal erro, né? Então ela tem o direito ali de provar que a própria honra, né, e a própria dignidade ali de que não cometeu esse ato. Beleza? Vamos aqui agora iniciar no capítulo 6. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher quiser fazer um voto especial de consagração a Javé, o voto de nazireato, eu até anotei aqui, antes de eu continuar aqui com a leitura, eu vou até iniciar o capítulo 6 de novo, mas só para explicar que vai falar aqui sobre nazireato. Eu anotei aqui porque eu não sabia o que era nazireato, né? Fiz uma colinha aqui e se caso aí você não sabe, o que significa nazireato? Nazireato é relativo a narizeu, que é aquele que devia abster-se de ingerir certos tipos de alimentos e bebidas, cortar cabelo, tocar em cadáver e não comer carne em algumas circunstâncias. E eles faziam isso, né, para se consagrar a Deus, beleza? Então, só para explicar aí o que é nazireato. Vou até iniciar o capítulo 6 de novo aqui, beleza? Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher quiser fazer um voto especial de consagração a Javé, o voto de nazireato, deverá abster-se de vinho e de bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre, de vinho ou de bebidas fermentadas. Também não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar seu voto, não provará nada que venha da videira, desde a semente até as cascas. Enquanto durar
seu voto de nazireato, não raspará a cabeça com navalha. Deixará crescer livremente os cabelos até que acabe o tempo pelo qual se consagrou a Javé. Durante todo o tempo que estiver consagrado a Javé, não se aproximará de nenhum morto, nem que seja seu pai ou sua mãe, seu irmão ou sua irmã. Se estes morrerem, ele não deverá contaminar-se com eles, porque traz sobre a cabeça o sinal de sua consagração a Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, ele será consagrado, ele está consagrado a Javé. Então é uma forma aí, né, como eu expliquei, de se consagrar ali a Deus. Se uma pessoa morrer de repente ao lado de alguém consagrado, contaminando-lhe por isso a cabeça, ele deverá raspar a cabeça no dia da purificação, isto é, no 7º dia. No 8º dia, levará o sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda da reunião. E o sacerdote oferecerá um deles um sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Em seguida fará o rito pelo pecado por causa da contaminação com o morto. No mesmo dia, aquele que fez o voto consagrará sua cabeça, se consagrará a Javé durante o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo anterior não será contado, pois seu nazireato foi contaminado. Esta é a lei para o narizeu no dia em que terminar o seu nazireato. Ele será conduzido à entrada da tenda da reunião, onde oferecerá a sua oferta a Javé, um cordeiro de 1 ano e sem defeito para o holocausto, uma ovelha de 1 ano e sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício de comunhão, uma cesta de bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas de ofertas e libações. Então o sacerdote, levando tudo diante de Javé, apresentará o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Depois, oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os bolos sem fermento da cesta. O sacerdote oferecerá também as ofertas e libações. Em seguida, o narizeu, junto à entrada da tenda da reunião, rapará a cabeça consagrada, pegará os cabelos de sua cabeça consagrada e os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote pegará a espada assada do carneiro, um bolo sem fermento. Na verdade, não é espada não, tá? É espádua. Não sei se tem alguma diferença, é até importante dar uma pesquisada depois. O sacerdote pegará a espádua assada do carneiro, um bolo sem fermento da cesta e uma torta sem fermento, colocando tudo na mão do narizeu, depois que ele tiver rapado a cabeça. Vou até anotar aqui para eu poder dar uma pesquisada aí depois o que significa espádua. Deixa eu colocar aqui um asterisco para eu entender depois o que se trata. Então, com isso tudo, o sacerdote fará o gesto de apresentação diante de Javé. É a porção sagrada que pertence ao sacerdote, além do peito apresentado da coxa reservada. Em seguida, o narizeu poderá beber vinho. Essa é a lei do narizeu. Essa oferta a Javé pelo seu nazireato, além daquilo que suas posses permitirem fazer. Cumprirá o que tiver prometido com voto, conforme a lei do nazireato. Javé falou a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: vocês abençoarão os filhos de Israel assim. Javé o abençoe e guarde. Javé lhe mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Javé lhe mostre seu rosto e lhe conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa parte aqui eu gostei bastante,
porque Deus, né, mostra ali para Moisés e para Araão, né, que eles vão abençoar o filho deles invocando o nome de Deus, né? Repete aqui até 3 vezes, né, sobre o nome de Deus. Javé o abençoe e guarde. Javé lhe mostre o seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Javé lhe mostre o seu rosto e lhe conceda a paz. Então, cita ali o nome de Deus 3 vezes, né? E ainda no final pede para que se conceda a paz ali sobre os filhos de Israel. Ou seja, Deus está ensinando aí como abençoar o povo. Vamos aqui agora para o capítulo 7, o último do dia de hoje. Quando terminou de construir o santuário, Moisés o ungiu e consagrou com todos os utensílios, junto com o altar e todos os utensílios. Quando acabou de ungir e consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferta. Eram os chefes de famílias e tribos que tinham colaborado no recenseamento. Levaram sua oferta diante de Javé, 6 carros cobertos e 12 bois, um carro para cada 2 chefes e um boi para cada um deles. E apresentaram essas ofertas diante do santuário. Javé falou a Moisés: receba as ofertas deles para o serviço da tenda da reunião e as entregue aos levitas, a cada um conforme sua função. Moisés recebeu os carros e bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson para suas tarefas. Aos filhos de Merari deu 4 carros e 8 bois para as tarefas que deviam realizar sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Araão. Aos filhos de Caate, porém, não deu nada, pois eles deviam carregar no ombro os objetos sagrados. Então aqui, né, a gente viu ali que Deus passou a função para cada um ali dentro do santuário, né? Até mesmo deu ali carros com bois e tudo mais, né? E ele foi destinando ali a função que cada um deveria, até mesmo aqui, né? Como fala no final, aos filhos de Caate. Para eles não deram nada, mas tinha um significado, né? Pois no ombro eles iriam carregar os objetos sagrados. Vamos aqui para o versículo 10. Os chefes apresentaram a oferta para a dedicação do altar, quando foi ungido, levando diante do altar. Então Javé disse a Moisés: cada dia um chefe trará a sua oferta para a dedicação do altar. Aqui nós vamos ler, é um capítulo até um pouquinho mais extenso aqui, que é o finalzinho dele, né? A gente vai ver aqui que cada um das 12 tribos ali dos filhos de Israel, né, vão levar sua oferta em dedicação ali ao altar de Deus, ao altar sagrado. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Suar, chefe de Issacar, levou a sua oferta, uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia,
Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zabulon, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Salamiel, filho de Surizadai, chefe dos filhos de Simeão, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um bode de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Reuel, chefe dos filhos de Gade, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Opa, me perdi. Achei. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Efraim. Pode estar parecendo aqui repetitivo, mas vou terminar aqui, eu vou explicar a minha visão sobre essa passagem aqui, tá? Espera até o final aí, para você entender aqui, segundo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, do que eu estou entendendo nessa passagem aqui. Pode parecer repetitivo, mas não é. O significado no final vai ser bem interessante, preste atenção. No 8º dia, Gamaliel, filho de Fadassur, chefe dos filhos de Manassés, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas,
uma bacia de prata para a aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No 9º dia, Abidã, filho de Gedeão, chefe dos filhos de Benjamim, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para a aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada, com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Fegiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para a aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aíra, filho de Enã, chefe dos filhos de Neftali, levou a sua oferta: uma bandeja de prata de 1.300 gramas, uma bacia de prata para a aspersão de 700 gramas, conforme o peso padrão do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada, com azeite para a oferta. Levou também uma vasilha de ouro de 100 gramas, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aíra, filho de Enã. Então aqui, ainda não acabou o capítulo, mas só para explicar brevemente aqui, a gente viu que as 12 tribos de Israel levaram a oferta ali, né, para Deus dentro ali do santuário. E por que eu falei que era importante, né? Mesmo parecendo ser um pouco repetitivo aqui, mas de fato não é. Por que mostra tão detalhadamente o que cada um levou da tribo? Porque mostra aqui que aquela comunidade, né, que os filhos de Israel viviam juntos, eles eram bem unidos, né? E a gente percebe aqui que eles eram responsáveis um pelos outros. Então a gente vê, né, esse nível de responsabilidade, de um ser solidário com o outro, de partilhar as suas coisas, né, as suas ofertas, as suas bênçãos, né? E a gente percebe aqui que eles estão até nos ensinando de sermos mais solidários, partilhar as nossas bênçãos com as outras pessoas, né? É de grande importância. Então, a gente pode pegar isso muito aqui de aprendizado, que a gente viu que todo mundo ali, todas as pessoas dos filhos de Israel,
Todas as tribos ali estavam um ajudando o outro. Então, isso nos ensina muito, né, sobre o sentimento ali, sobre a ação de partilhar, de ajudar o próximo. Eu vejo isso aqui muito presente, né, nessa parte aqui que a gente leu. Vamos aqui só finalizar agora o capítulo 84, o versículo 84 adiante. Esta foi a oferta dos chefes de Israel para a dedicação do altar. No dia em que foi ungido, 12 bandejas de pratas. Olha para você ver aqui o tanto de coisa que eles conseguiram, né? 12 bandejas de pratas, 12 bacias de prata para aspersão, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1.300 gramas e cada bacia de aspersão 700 gramas. Sendo que o total foi de 24.000 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. Bastante coisa. 12 vasilhas de ouro de 100 gramas cada uma, conforme o peso padrão do santuário, cheias de incenso, dando um total de 1.200 gramas de ouro. O total dos animais para o holocausto foi de 12 bezerros, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, com as ofertas que os acompanhavam, e 12 bodes para o sacrifício pelo pecado. Para o sacrifício de comunhão, o total dos animais foi de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta para a dedicação do altar, quando foi ungido. Quando Moisés entrou na tenda da reunião para falar com Deus, ouviu a voz que lhe falava da placa de ouro que cobre a arca da aliança, entre os dois querubins, e Deus falava com Moisés. Então é que a gente finaliza com o dia de hoje com essa frase aqui que eu achei bem interessante. E Deus falava com Moisés. Vou contar um breve testemunho aqui, até porque o vídeo já está um pouquinho extenso, mas óbvio, não quero aqui me comparar com Moisés de forma alguma, né? Deus estava ali falando com ele muito intimamente, né? Passando ali várias instruções para ele, mas eu consegui um pouco me enxergar aqui nessa história de Moisés. Por quê? Pode ser que você ache que não tem nada a ver, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu lembro que teve uma época, eu não vou saber a idade certa que eu tinha, ali por volta dos meus 10, 9 anos de idade. Eu era bem novo, eu sei que eu era bem novinho, criancinha ainda. E eu lembro que um dia eu peguei assim a Bíblia, olhei, dei uma olhada nas leituras e tudo mais. Aí eu via muitas pessoas adultas, né, falando sobre ler a Bíblia, sobre ler a Bíblia completa, né, e tudo mais. E aí eu, como criança, né, peguei ali e falei assim, cara, acho que vou ler a Bíblia completa. Eu não vou lembrar qual foi o livro que eu comecei, mas eu lembro que foi os primeiros livros aqui da Bíblia. E aí eu comecei a achar muito esquisito. Falava assim, caraca, quantas palavras repetitivas, quantas palavras difíceis também, porque hoje, né, adulto aí, a gente percebe que de fato tem algumas passagens aqui que elas parecem ser repetitivas e que a gente olhando assim, de primeira a gente não entende. E eu, quando criança, tive essa percepção. Eu falava assim, caraca, bicho, eu não dou conta. As mensagens vinham chegando assim na minha cabeça e eu não entendi o que estava querendo falar ali comigo. Aí eu lia e falava assim, nossa, eu não vou dar conta. E de fato eu não dava conta. Eu queria muito ler um livro, pelo menos um livro da Bíblia completo, e não dava conta, né? Eu já fui também pegando os livros mais difíceis aí para ler. Então eu acabava lendo ali e no comecinho já desistia porque não estava entendendo nada. Mas óbvio, né? É difícil para uma criança ali de uns 9, 10 anos de idade entender o que o livro de Números está querendo dizer, o que o livro de Levítico está querendo dizer. Até os dias de hoje, né? Ainda me pego com bastante dúvidas aqui sobre esses livros, né? Mas por que eu falei aqui que eu até consigo me enxergar na história de Moisés? Porque que no final, né? E Deus falava com Moisés. De alguma forma ali, se a gente parar para pensar, Deus, quando criança, estava ali falando comigo, né? Poxa, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E hoje
aqui estou eu lendo de novo e tentando entender o que a Bíblia está querendo me dizer aqui com esses livros mais complicados, vamos assim dizer, né? Então Deus, ele continua a falar com a gente e através desse vídeo aqui, ele vem falar com você também, através dessa leitura bíblica, através aqui desse pequeno momento íntimo aqui que a gente teve com a palavra. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você, e ele fala, né, através da leitura bíblica também. Então, contei esse breve testemunho para você de ter a sensação de que Deus já falava comigo já desde criancinha e voltou a falar comigo novamente. E você pode ter certeza absoluta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, um vídeo bem extenso, né, de uma leitura complicada aí da parte da Bíblia, pode ter certeza. Se você chegou até aqui, Deus está falando com você também de alguma forma. Então, vamos abrir o nosso coração, vamos ler a Bíblia de Deus aí por mais vezes, que nós vamos ter uma experiência fantástica e a gente vai ter a sensação e a gente vai ter o sentimento de que, de fato, Deus está falando com nós. Então vamos ler a Bíblia por mais vezes e amanhã espero você aí para a gente continuar aqui no livro de Números e aos poucos nós vamos entendendo, né, o que Deus está querendo falar conosco. Beleza? Deus abençoe você. Até amanhã.